Página de abertura. Do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título da mensagem: Quem serve, prossegue. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus, Marcos 10:45. A natureza em toda parte é um laboratório divino que elege o espírito de serviço por processo normal de evolução. Os olhos atilados observam a cooperação e o auxílio nas mais comezinhas manifestações dos reinos inferiores. A cova serve à semente. A semente enriquecerá o homem. O vento ajuda as flores, permutando-lhes os princípios de vida. As flores produzirão frutos abençoados. Os rios confiam-se ao mar. O mar faz a nuvem fecundante. Por manter a vida humana no estágio em que se encontra, milhares de animais morrem na terra, de hora a hora, dando carne e sangue a benefício dos homens. Infere-se de semelhante luta que o serviço é o preço da caminhada libertadora ou santificante. A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações não sabe agir sozinha em situação alguma. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. A primeira cristaliza-se, a segunda desenvolve-se. Quem reclama excessivamente dos outros por não estimar a movimentação própria na satisfação de necessidades comuns, acaba por escravizar-se aos servidores, estragando o dia quando não encontra alguém que lhe ponha à mesa. Quem aprende a servir, contudo, sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo trilhos novos. Aprendiz do Evangelho, que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes, permanece muito longe do verdadeiro discipulado, porquanto, companheiro fiel da Boa Nova, está informado de que Jesus veio para servir e desvela-se a benefício de todos até ao fim da luta. Se há mais alegria em dar que em receber, há mais felicidade em servir que em ser servido. Quem serve, prossegue. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, amigos e amigas do Jefa. É um prazer estarmos novamente reunidos aqui nos nossos estudos virtuais, dando continuidade aos nossos estudos do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós, no Livro dos Espíritos, estamos estudando a parte 2ª do Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita, mundo espiritual ou mundo dos espíritos, e estamos no capítulo 8, que trata da emancipação da alma. Estamos vendo as perguntas que falam sobre o sono e os sonhos. Nós já vimos nas perguntas iniciais desse título, em especial na pergunta 401, que quando o nosso corpo físico repousa durante o sono, o espírito não está inativo. Dizem aqui os espíritos. Durante o sono, afrouxam-se os laços que prendem o espírito ao corpo, e então,
não precisando o corpo da sua presença, o espírito se lança no espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Portanto, toda vez que nós dormimos, nosso corpo repousa, mas nós, efetivamente espíritos, continuamos em atividade, nesse desligamento parcial e temporário do corpo físico. Nós continuamos ativos, entrando em contato com outros amigos do mundo dos espíritos, com outros espíritos encarnados que também estão nesse momento durante o repouso físico. Podemos ver, como nos disseram os espíritos aqui nas perguntas anteriores às nossas de hoje, podemos ir até a outros mundos, podemos recordar de vidas anteriores, enfim, podemos ter uma série de elementos que vão dar constituição, que vão dar forma aos nossos sonhos, que refletem essa nossa atividade espiritual durante o sono do corpo físico. E hoje nós vamos continuar o nosso estudo fazendo comentários às perguntas 407 até a pergunta 412. Na pergunta 407, Kardec questiona aos espíritos se é necessário que o corpo esteja inteiramente adormecido, ou seja, que haja um estado de sono mais profundo para que o espírito possa efetivamente se desligar, né? Literalmente, lendo aqui a pergunta 407. É necessário o sono completo para a emancipação do espírito, ou seja, para esse desligamento parcial e temporário? E os espíritos dizem, não. O espírito recobra sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de repouso que o corpo lhe oferece. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende. Quanto mais fraco o corpo, mais livre se torna o espírito. E Kardec faz um pequeno comentário. É assim que a sonolência ou simples entorpecimento dos sentidos muitas vezes apresenta as mesmas imagens que vemos em sonho. Então não precisa que nosso corpo esteja inteiramente adormecido, esteja em sono profundo. Qualquer entorpecimento na sonolência, qualquer pequeno cochilo que a gente dê, mesmo quando nós estamos começando a dormir, entrando naquele estado do sono, já pode ser um motivo para que o espírito se desprendendo, nós já tenhamos ali os efeitos desse desprendimento e, com isso, já possamos ter algumas percepções que nos são dadas durante o sonho. Assim, muitas vezes, quando nós estamos começando a dormir, como dizem as perguntas posteriores, a pergunta 408, a pergunta 409, muitas vezes, nesses estados de início do sono, de entorpecimento, desses cochilos mais breves, muitas vezes nós já podemos ouvir palavras, segundo os espíritos, podemos ouvir frases completamente formadas, que são frases que nos chegam através dessa comunicação ou da presença de alguns companheiros espirituais conosco. Da mesma forma que também nesse estado de entorpecimento, nesse estado de início do sono, muitas vezes nós podemos ver imagens muito nítidas, imagens essas que também são reflexo da nossa atividade de espíritos, seja porque nós já estamos entrando em contato com o ambiente do mundo dos espíritos, seja porque nós já estamos entrando em contato com outros amigos encarnados que também estão parcialmente desligados do corpo, ou com outros companheiros desencarnados que se aproveitam desses nossos momentos de desligamento para entrar em contato mais especificamente conosco. Então, nosso espírito está sempre em atividade. É bem verdade que nós nem sempre nos lembramos dos sonhos, e já vimos isso também em perguntas anteriores. Por quê? Porque o sonho é uma atividade do espírito. E nosso cérebro físico, ele nem sempre comporta toda essa atividade. Nosso cérebro físico foi feito, ou programado, se assim podemos dizer, para comportar a nossa atividade de vigília, aquilo que nós fazemos durante o dia. Porém, nós sabemos que, quando estamos desligados parcialmente do corpo físico, como no caso do sono,
nós recobramos, ao menos parcialmente também, essas capacidades de espírito. Nossa memória pode se alargar, nós podemos recordar coisas, por exemplo, de encarnações anteriores, mas que o nosso cérebro físico não comporta. Então, muitas vezes, os nossos sonhos, ou nós não nos recordamos deles, ou eles parecem ser coisas sem sentido, coisas bizarras, coisas que não têm muita lógica, porque, na verdade, são uma mistura de elementos, seja da atividade presente do espírito, recordações de uma vida anterior, enfim, coisas que o espírito busca. Então, às vezes, os nossos sonhos são esse caldo, essa mistura, que muitas vezes não nos fica muito clara em função dessa combinação de elementos que o sonho pode representar. Ele tem sentido para nós espíritos, mas como muitas vezes essa lembrança nos vem fragmentada para o cérebro físico, nem sempre nós nos lembramos completamente do que nós fizemos, do que nos aconteceu, daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós vimos durante o nosso sono. Por isso, essa fragmentação acaba fazendo com que aquilo não tenha muita lógica ou nos pareça estranho, quando, na verdade, para o espírito, ela faz todo sentido. Então, nas perguntas 408, nas perguntas 409, é justamente isso, ou seja, nesse momento de desligamento do comecinho do sono, dos cochilos, não é preciso que a gente esteja inteiramente adormecido. Então, nós podemos já perceber sons, palavras, frases que já nos são ditas, podemos perceber figuras que nós vemos perfeitamente, né? Como na pergunta 409, os espíritos dizem: estando entorpecido o corpo, o espírito procura quebrar a sua cadeia, ou seja, o espírito está sempre procurando o ambiente que lhe é natural, que é o ambiente espiritual, o mundo espiritual. Né? Nós sabemos que estamos aqui encarnados para realizar uma tarefa específica. Estamos encarnados para que nós possamos não apenas progredir individualmente, nos melhorar como indivíduos, mas para que cada um possa dar a sua cota, como diz lá a pergunta 132 do próprio Livro dos Espíritos, na grande obra da criação, ou seja, que nós possamos auxiliar uns aos outros, possamos dar a nossa parte nessa transformação do mundo em um lugar melhor onde todos queremos viver. Então é para isso que nós encarnamos, para que nós possamos trabalhar por nós mesmos e trabalhar pelos outros, porque afinal de contas, trabalhando pelo progresso coletivo, trabalhando pelo bem, pela fraternidade, pela solidariedade, pela caridade de uma forma mais ampla, nós estamos trabalhando por nós mesmos também. Então, encarnamos, mas voltamos ao mundo dos espíritos. E nós, espíritos, aproveitamos qualquer oportunidade para voltar a esse mundo que comporta a nossa verdadeira natureza. Então, estando entorpecido o corpo, o espírito procura quebrar essa sua cadeia, transporta-se e vê. Se já fosse completo o sono, isso seria um sonho. Então, como está no comecinho ali do sonho, daquele entorpecimento, às vezes a gente ainda meio dormindo, meio acordado, percebe alguma coisa, vê alguma coisa, e que isso aqui já é reflexo da atividade do espírito. Se a gente tivesse já completamente adormecido, seria um sonho. A pergunta 410, ela também é bastante interessante. Kardec pergunta o seguinte: algumas vezes, durante o sono, ou quando nos achamos ligeiramente adormecidos, temos ideias que parecem muito boas e que, a despeito dos esforços que fazemos para nos lembrarmos delas, apagam-se da nossa memória. De onde vêm tais ideias? Então, são ideias boas, são ideias interessantes, sugestões, seja para problemas que nos preocupem, seja para coisas que nós queremos fazer, né? Então, nós devemos aproveitar os nossos momentos de sono para que nós possamos nos retemperar, nos refrescar no mundo dos espíritos. Esse é um dos fatores pelos quais, por exemplo, a prece que nós fazemos à hora de dormir tem uma importância peculiar. É claro que a prece é importante em todos os momentos, porque vai nos ajudar a granjear esse auxílio dos bons espíritos, do nosso anjo da guarda, para nós mesmos. Mas especificamente quando nós estamos indo dormir, aproveitar esses momentos do sono
em que nós estaremos mais livres para retornarmos ao mundo dos espíritos, é extremamente vantajoso. Então, nessa prece, nós vamos entrar em contato, vamos solicitar, vamos pedir que os bons espíritos, nossos anjos da guarda, nos ajudem para que nós possamos aproveitar esses momentos, aprendendo, trabalhando, nos instruindo. Então, muitas vezes, essas ideias vêm. André Luiz, no livro Missionários da Luz, por exemplo, ele cita um trabalho específico, né, do mundo dos espíritos, em que vários espíritos, durante o sono, são reunidos, sono do corpo físico, claro, são reunidos em regiões do mundo dos espíritos para assistirem palestras, para poderem aprender um pouco mais, trabalhar um pouco mais. O mesmo acontece em obras, por exemplo, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, em que muitas vezes trabalhadores de casas espíritas, muitas vezes até de próprias reuniões mediúnicas, retornam depois ao ambiente da própria casa espírita, onde nós sabemos o trabalho espiritual não cessa, para que esses médiuns, né, ou, enfim, dialogadores, que trabalham ali no mundo material, no plano físico, nesse trabalho de assistência e de esclarecimento aos nossos irmãos desencarnados, possam continuar o seu trabalho do outro lado da vida. Então, nós podemos aprender, podemos aproveitar esse período do nosso sono, que evidentemente não é um período inútil, mas também, né, pela questão das afinidades, se nós não damos essa importância, se não sabemos dessa utilidade que o sono tem, nós podemos ser atraídos apenas para ambientes que têm a ver com a nossa imperfeição, com os equívocos que nós ainda cometemos, e aí nós vamos procurar a companhia desses irmãos imperfeitos como nós e vamos lá dar vazão ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho, enfim, dependendo daquilo que mais nos atraia, que mais esteja de acordo com a nossa vontade. Então, nós podemos aproveitar esses momentos do sono através desse contato com os amigos da espiritualidade. Por isso, como dissemos, a prece, a hora de dormir, tem essa importância em especial para que nós possamos nos confiar, por exemplo, à companhia do nosso anjo da guarda, para que ele nos acompanhe, nos instrua, nos leve para esclarecimento, para trabalho, para que o nosso sono seja também produtivo. Então, quando nós estamos mais libertos do corpo físico, essas ideias podem nos vir, né? Essas ideias podem vir, seja de nós mesmos, porque nós, libertos do corpo físico, vamos ter acesso ao nosso patrimônio espiritual de uma forma mais completa e, portanto, nós vamos, às vezes, ter as nossas próprias boas ideias, sem esse cerceamento que o corpo físico nos provoca, ou, estando em contato com o nosso anjo da guarda, com nossos espíritos amigos, nós podemos também ter essas boas ideias deles. Mas Kardec faz um pequeno comentário no final da pergunta, né? Puxa, às vezes a gente tem aquela impressão de que teve uma excelente ideia, de que aconteceram coisas boas, mas nós não nos lembramos exatamente, né? De onde vêm as ideias? Bom, as ideias podem vir de nós mesmos, como vimos, ou as ideias podem vir desses espíritos, né, que estão ao nosso redor, que vêm nos aconselhar e vêm nos amparar. Mas aí Kardec pergunta, puxa vida, mas do que adianta ter boas ideias durante o sono se nós muitas vezes não nos lembramos delas? Por que nós não acordamos lembrando? Já vimos nessa questão que o nosso cérebro físico impõe ali alguns limites a essa recordação completa. A lembrança muitas vezes é fragmentada e nós não nos lembramos exatamente. As obras de André Luiz nos falam exatamente disso, né? Que muitas vezes ele conta a história de uma encarnada, né, que estava passando por dificuldades e acaba entrando em contato com sua mãe desencarnada, que lhe dá uma série de conselhos. Ela não consegue lembrar exatamente do que a sua mãe lhe disse, lhe trazendo tranquilidade, consolo, esperança, dizendo que aquela situação difícil iria se resolver, que ela tivesse paciência, que ela tivesse fé, mas ela se lembrava, ao acordar, por exemplo, de que ela acordou com uma sensação de imenso bem-estar e se lembrando da figura de uma flor
com um cheiro muito agradável, né? Que lhe trazia paz, lhe trazia tranquilidade. Então, apesar de não lembrar exatamente das ideias, ela tinha percepção daquela sensação. Mas os espíritos falam mais para nós aqui, né? Dizendo o seguinte: não é raro essas ideias, não raro, perdão, essas ideias dizem mais respeito ao mundo dos espíritos do que ao mundo corporal. Contudo, se na maioria das vezes o corpo, o cérebro físico, esquece, o espírito lembra, voltando-lhe a ideia na ocasião oportuna como inspiração de momento. Então aquilo não se perde. Nós, espíritos, temos a recordação integral, ainda que o nosso cérebro físico não consiga fixá-la da forma mais exata. Então a moça acordou com uma sensação muito agradável de que ela tinha tido, né, um sono muito produtivo, que ela tinha acordado com uma sensação de muito bem-estar, reflexo, evidentemente, dos conselhos e do amparo, do afeto que ela recebeu, mas aquilo fica. E, segundo os espíritos, essas boas ideias podem voltar como inspiração de momento quando nós estivermos precisando. E então, não apenas a sensação, mas também a ideia em si. Então, talvez essa encarnada, quando estivesse defronte da situação que a preocupava, quem sabe aquelas ideias, aquele consolo, aqueles conselhos iriam voltar à sua mente como uma boa inspiração para que ela pudesse bem se conduzir naquela situação que estava lhe incomodando, que estava lhe preocupando. Então, nenhuma atividade do espírito se perde, ainda que eventualmente, como encarnados, nós não consigamos apreendê-la completamente. Pergunta 411. O espírito encarnado, nos momentos em que está livre da matéria e atuando como espírito, sabe qual será a época da sua morte? Uma pergunta interessante. Será que é possível ter acesso a essa informação em relação à morte, eventualmente? E os espíritos dizem que sim. Muitas vezes ele a pressente. Algumas vezes tem plena consciência dessa época, o que lhe dá, no estado de vigília, a sua intuição. É por isso que certas pessoas preveem a própria morte com grande exatidão. Então, para algumas pessoas, isso sendo necessário, a pessoa tem a intuição da época em que ela desencarnará. Isso acontece com todas as pessoas? Não. E se acontece, como qualquer coisa que nos aconteça, é porque tem uma utilidade providencial. Isso terá alguma utilidade. Seja para que a pessoa, prevendo essa época, ela possa, quem sabe, organizar a sua vida material, para que ela possa fazer alguma coisa que seja importante para ela e para os seus, para que ela possa terminar algum projeto, alguma ideia que ela tenha e que vai lhe ser importante, enfim, alguma razão há para isso. Mas nesses momentos de libertação parcial do espírito, pode sim acontecer essa intuição da época em que vai se desencarnar, e como dizem os espíritos aqui, é por isso que algumas pessoas preveem a morte com grande exatidão. E por fim, a nossa última pergunta de hoje, que encerra essa parte do sono e dos sonhos no capítulo sobre a emancipação da alma, é a pergunta 412. A atividade do espírito pode fatigar o corpo durante o repouso ou o sono corporal? Então, sabemos que o espírito, né, aprendemos que o espírito está ativo. Será que essa atividade do espírito pode, de alguma forma, cansar o corpo? Fatigar o corpo? O que os espíritos dizem? Sim, pode, porque a atividade do espírito gera um dispêndio de fluidos também, sabemos disso. Sim, porque o espírito se acha preso ao corpo, qual o balão cativo ao poste. Ora, da mesma forma que as sacudidelas do balão abalam o poste, sacodem o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fatigá-lo. Não vai acontecer toda vez, é um pode, mas eventualmente pode acontecer. E é interessante que essa atividade durante o sono, que se reflete, essa atividade durante o sono, né, que acaba correspondendo ao sonho, do qual nós podemos nos lembrar mais ou menos imperfeitamente, ela tem um correlato biológico, digamos assim, né?
já se fizeram vários estudos em que, por exemplo, foi possível medir a atividade cerebral durante o sono. Nós sabemos que o sono tem suas fases, né? Da fase 1 até a fase 4, a fase 1 sendo a fase do sono mais superficial, até as fases 3 e 4, que são as fases mais profundas. E nós, durante a noite de sono, nós passamos por essas fases continuamente, como se fosse um ciclo. Evidentemente, logo depois que nós dormimos, estamos na fase 1, chegamos à fase 4, depois voltamos para 1, isso se repete algumas vezes durante a noite. E nessas fases, ao final da fase 4, existe uma fase da qual todos nós talvez já tenhamos ouvido falar, que é a fase em que nós temos o movimento rápido dos olhos. A fase, isso corresponde a uma sigla em inglês, que é REM. Então, a fase do sono REM é a fase em que a grande maioria das pessoas, estudos já foram feitos sobre isso, acordados durante o sono REM, a maioria das pessoas relata algum sonho. Então, fisiologicamente, nós sonhamos durante essa fase do sono REM, porque a pessoa está inteiramente acordada, mas se a gente observar a pessoa de olhos fechados, a maioria das pessoas evidentemente dorme de olhos fechados ou semicerrados, vai se perceber que os olhos estão se movimentando com uma certa rapidez. Isso corresponde ao sonho. Na pesquisa das regiões cerebrais que ficam ativas, o que se vê é que durante o sono existe uma ativação das áreas cerebrais que controlam a visão e controlam o movimento. É por isso que nossos sonhos se refletem naquilo que nós lembramos, se refletem nas imagens que nós recordamos, se refletem nos movimentos, no deslocamento que nós fazemos, na área auditiva. Então, nessa fase do sono REM, essas áreas do cérebro estão ativas, apesar da pessoa estar inteiramente adormecida, sendo uma fase profunda do sono, mostrando que essa atividade do espírito impressiona as áreas do nosso cérebro físico, em particular a área da visão, a área da audição e as áreas do movimento, mostrando que aquilo ali reflete a atividade do espírito. E como os espíritos nos esclareceram aqui, isso pode, em alguns momentos, levar a um certo dispêndio de energia, de tal modo que, sim, isso pode, de alguma forma, fatigar o corpo físico, até mesmo durante o sono. Mas o que é importante ficar, nesses estudos do sono, dos sonhos, meus amigos, sabemos que nós, espíritos, nunca estamos inativos e que nós podemos aproveitar os nossos momentos de sono, em que nós estaremos desligados parcialmente do nosso corpo físico, de um modo útil para nosso aprendizado, para o nosso trabalho, para o nosso esclarecimento. E por isso, nós, da mesma forma que devemos aproveitar a nossa vida de encarnados, a nossa vida de vigília com essa mesma finalidade, podemos aproveitar também os nossos momentos de sono como espíritos que nós somos. Então, meus amigos, foi um prazer mais uma vez estarmos reunidos aqui na nossa Casa Espírita Virtual, nosso Jefa Virtual. Até uma próxima oportunidade. Que Jesus nos abençoe sempre.